Então, gente, vimos a mitose, agora vamos ver a meiose, né? Então, lembrando que, seja na mitose, seja na meiose, tem que haver um período anterior de preparação da célula para a divisão, que é a intérfase. Né? Na intérfase é que a célula duplica o material genético e duplica os centríolos, né? Para que ocorra a divisão celular, tá bom? Então, a meiose ela é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicada do que a mitose. Por quê? Na meiose, eu tenho formação de 4 células filhas, ao invés de 2. Essas células filhas têm só metade do número de cromossomos da célula-mãe. E devido a isso, ela é chamada de divisão reducional, porque ela reduz ao meio o número de cromossomos da célula que deu origem às células filhas. Quando que vai ocorrer isso? Quando tiver o momento da formação dos gametas nos animais, né? Então vai passar metade da informação genética para que se juntem os gametas e formem o indivíduo com os 2 conjuntos de cromossomos, o que veio do pai e o que veio da mãe. E nas plantas vai ocorrer para a formação de esporos, porque as plantas têm um ciclo com alternância de gerações. Ela tem uma fase que é haploide, que só tem um conjunto de cromossomos, e tem uma fase que é diploide, que tem 2 conjuntos de cromossomos. Isso vocês vão ver em botânica no ano que vem. Então, no caso dos vegetais é para a formação de esporo, aí é chamado de meiose espórica, e no caso dos animais é para a formação de gametas, a gente chama de meiose gamética. Muito bem. Então, assim como a mitose, ela se inicia após a intérfase, após a fase de preparação. No caso aqui do organismo humano, a formação de gameta ocorre nas gônadas, então nos testículos e ovários. Lá é que vai ocorrer a meiose. Então, a meiose se caracteriza por 2 divisões consecutivas. Então, na primeira divisão, formam-se 2 células filhas com metade do material genético já. E na segunda divisão, formam-se 4 células filhas, porque cada célula filha da meiose 1 se divide novamente, dá origem a mais 2 cada uma. Então, formam-se 4 células filhas com a metade do material genético, e é isso que a gente vai ver. Elas também são divididas naquelas mesmas 4 fases. Prometa, Ana, telefonar. Só que, como vai ser meiose 1 e 2, vai ter prófase 1 e prófase 2, metáfase 1 e metáfase 2, anáfase 1 e anáfase 2, e telófase 1 e telófase 2. E vamos lá para ver como são essas divisões. Meiose 1, gente, é a parte mais importante para se entender em relação à meiose, porque a meiose 2 ela é igualzinha à mitose, tá? Ela não tem diferença nenhuma. A meiose 2 é que tem algumas diferenças que vão ser importantíssimas aqui em termos de evolução, principalmente, tá? Então, a meiose 1, a primeira etapa dela é onde ocorre mais coisa, que é a prófase, né? Então, vai acontecer igualzinho lá na mitose. Como o material genético já está duplicado, os cromossomos começam a ser condensados e espiralizados, né? Os centríolos que já estavam duplicados lá no final da intérfase migram para polos opostos, então até aqui está igualzinho à mitose, né? Formam-se as fibras do fuso a partir dos centríolos, então aqui está tudo igual. Aí o que acontece de novo? Aqui ocorre o emparelhamento dos pares de homólogos. Então a gente viu que lá na mitose, os cromossomos duplicados, eles iam para a região equatorial e eles ficavam alinhados. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção? Então os cromossomos homólogos, eles ficam alinhados lá no meio da célula, em fileirinha. Aqui, ao invés de eles ficarem alinhados, eles vão ficar como se fosse festa junina, lado a lado. Então o que veio do meu pai e o que veio da minha mãe, eles vão formar parzinhos. Então, no nosso caso, a gente tem 46 cromossomos, a gente tem 23 pares de homólogos. 23 veio da mãe e 23 veio do pai. E eles vão estar lado a lado no equador da célula. Então, eles não vão estar alinhados como vão estar na mitose. Eles vão estar emparelhados. E isso vai ser importantíssimo aqui para entender como ocorre o processo aí reducional que a gente falou, que ocorre na meiose. Então, esta prófase, gente, ela ainda é, como ela é uma etapa longa e importante, ela é dividida em 5 subetapas. O leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Leptóteno, leptos quer dizer fino, então é o início da prófase, né? Quando ocorre o desaparecimento do nucleolo e inicia ainda a condensação dos cromossomos. É bem no comecinho, quando os cromossomos ainda estão finos. Zigóteno é quando os cromossomos já começam a emparelhar, já começam a ficar
de parzinho lá no equador da célula, né? Eles começam o emparelhamento. Aí, no paquíteno, gente, é quando esse emparelhamento de homólogos, ele se totalmente efetivado, né? Todos os cromossomos estão emparelhados ali no meio, e daí ocorre a formação do que a gente chama de tétrade ou bivalente, que são esses 4 bracinhos do cromossomo junto, ou bivalentes, porque são 2 cromossomos duplicados juntos, né? Então, essas tétrades são esses 4 braços. Tetra quer dizer 4. Então, os homólogos estão duplicados, emparelhados, lado a lado, e formam uma tétrade ou bivalente. Tá? Isso aqui é importante por quê, gente? Porque nós temos lá o cromossomo duplicado que veio do pai e tenho, por exemplo, o cromossomo duplicado que veio da mãe. Nesse momento em que eles estão emparelhados, pode ocorrer que um toque o outro e eles troquem pedaços de cromossomos. Então, pode ser que aconteça deles se tocarem e acontecer isso daqui, ó, que é uma troca de pedaços de cromossomos. Então, eu tenho um cromossomo do meu pai que trocou a perninha com o da minha mãe. Então, eu tenho o material genético do meu pai inteirinho, de uma das perninhas aqui, que é uma das cromátides irmãs, e na outra cromátide irmã ocorreu o toque entre os cromossomos homólogos, na hora que eles ficaram emparelhados, e eles trocaram esse pedaço. Então, eu tenho metade da cromátide do meu pai e uma parte da cromátide da minha mãe. Então, isso contribui muito para a variabilidade genética, né? Uma recombinação genética que ocorre nesse momento da meiose, no emparelhamento dos cromossomos homólogos. Esse fenômeno é chamado de crossing over ou permutação, né? Então, é uma troca de pedaços de cromossomos homólogos no momento em que eles estão emparelhados aqui, no momento do paquíteno da meiose 1, da prófase 1 da meiose 1, certo? Aí no diplóteno, que é a etapa seguinte, diplo quer dizer 2, né? É porque eles estão emparelhadinhos ali no meio e pode ocorrer a formação da evidenciação do crossing over. Então, se essa troca ocorre, fica uma mancha escura no momento dessa junção aqui, né? Na hora que eles tocam um no outro, forma como se fosse um nozinho. Na hora que toca uma perninha na outra, forma como se fosse um nozinho. Esse nozinho fica evidente, ele forma o que a gente chama de quiasma, que é como se fosse um X mesmo, né? Quando eles se tocam. Esse quiasma é evidência de que ocorreu o crossing over. Então, isso é possível de olhar no microscópio no momento da divisão celular. Você vê uma mancha mais escura entre 2 cromossomos homólogos que estão lado a lado. Tá? Então, isso aqui é a evidência que ocorreu o crossing over. E essa evidenciação ocorre nessa etapa do diplóteno. E a diacinese, que seria o movimento, né, é a terminalização desse quiasma. Por quê? Porque quando eles se tocam, né, quando as células se tocam, os cromossomos homólogos se tocam, tem um nó nessa região e depois esse nó vai indo até o final, que é quando ocorre, é como se estivesse soltando uma trança, certo? Então é isso que chama terminalização do quiasma. Ele forma aquele nozinho que é o quiasma, aí depois ele vai trocando aquela perninha até soltar uma da outra. Isso é a terminalização do quiasma e ela ocorre quando? Na etapa final aí da prófase 1, que é a diacinese. Tá bom? O que precisa saber? É que é na prófase 1 que ocorre o emparelhamento dos homólogos, tá? Isso é importantíssimo. E é aqui que ocorre o crossing over, ou permuta, que é quando essas tétrades ou bivalentes se tocam e formam um quiasma, né? Como se fosse um nozinho entre elas, mostrando que aquela perninha dos cromossomos homólogos está sendo trocada, né? Então, isso é importante para a variabilidade genética e para a evolução das espécies. Então, aqui está de forma resumida, né, as características de cada etapa. Então, o leptóteno é quando os cromossomos ainda estão fininhos, estão começando a condensação. No zigóteno, eles começam a emparelhar, né, a ficar lado a lado. No paquíteno, é quando ocorre aí o toque, né, entre os cromossomos homólogos, entre as cromátides de cromossomos homólogos,
porque é o momento em que formam aquelas tétrades ou bivalentes, que eles ficam lado a lado, emparelhadinhos, certinho. Aí pode ocorrer a formação do quiasma, que a gente vê na etapa do diplóteno, que é a evidência de que ocorreu o crossing over ou permutação. Certo? Aí depois, lá no final, ocorre a terminalização desse quiasma, então ele vai descendo até se soltar, né? Até as perninhas se soltarem. E então a gente entra na segunda etapa da meiose 1, que é a metáfase 1, né? Mas aqui só para vocês fixarem, né? Então na prófase ocorre a condensação e espiralização dos cromossomos, centríolos duplicados migram para polos opostos, formam-se as fibras do fuso, então tudo igualzinho aqui à mitose, a prófase da mitose, e começa a desorganizar a carioteca. O que tem de diferente em relação à mitose? Então, ao invés dos cromossomos ficarem alinhados, né, no equador, eles ficam emparelhados, e isso permite que eles se toquem e ocorra a permuta, ou crossing over, né? Lembrando que essa permuta ocorre na etapa aqui do paquíteno, e ela só é evidenciada quando a gente enxerga o quiasma na etapa já seguinte, que é o diplóteno. Tá bom? Então aqui o exemplo, né? Eu tenho uma célula 2N igual a 6, então eu tenho 6 cromossominhos aqui, que estão emparelhados, duplicados, né? Então esses homólogos estão duplicados e emparelhados, migrando para o equador da célula. Nesse momento que eles estão emparelhados, eles formam as tétrades ou bivalentes, possibilitando que eles se toquem e troquem informações entre cromossomos homólogos, troquem pedaços de cromátides entre os cromossomos homólogos. E daí a gente enxerga isso quando formam esses nódulos, que são os quiasmas, que são vistos ao microscópio. Aí, então, como eu falei, entra na etapa seguinte, que é a metáfase 1, que é a segunda etapa da meiose 1, caracterizado pelo máximo da condensação e espiralização dos cromossomos duplicados. Então, esse máximo da espiralização é comum lá na mitose também. A diferença é que aqui, ao invés deles estarem alinhados, eles estão emparelhados no equador da célula. Então, eu tenho uma célula 2N, ou seja, dois conjuntos de cromossomos, cada um com 3 cromossomos, é um total de 6 cromossomos ali na célula, no exemplo que a gente está vendo. Tá? Muito bem. Esses cromossomos homólogos duplicados se ligam às fibras do fuso, né? Aqui na parte do centrômero, atingem o máximo da condensação, e esses cromossomos homólogos estão totalmente emparelhados bem no equador da célula. A partir desse momento, o que vai acontecer? Se fosse na mitose, ia entrar em anáfase quando duplica o centrômero. Só que lá na mitose eu tinha o quê? Eu tinha o cromossomo duplicado sozinho, alinhado lá no meio. Aí ocorria a duplicação do centrômero e separava 2 cromossomos irmãos. Só que aqui eu tenho o quê? 2 cromossomos duplicados, homólogos, emparelhados aqui no meio. Então não vai ocorrer duplicação de centrômero aqui. O que vai acontecer é a separação destes homólogos diretamente, sem duplicar nada. Essa separação igual à da mitose vai ocorrer lá na meiose 2 somente. Tá? Então aqui termina essa etapa quando eles estão totalmente emparelhados no equador da célula, e a gente vai para a terceira etapa da meiose 1, que é a anáfase 1. Na anáfase 1 vai ocorrer a separação dos homólogos duplicados. Então, separação dos homólogos emparelhados e duplicados no equador da célula. Então, as fibras do fuso vão, ligadas ao centrômero de cada cromossomo homólogo, vão tracionar eles para os polos opostos da célula. Certo? Então, cromossomos homólogos duplicados migram para os polos opostos da célula. Aqui, mesma coisa ainda, continua sendo uma célula 2N igual a 6 com todos os cromossomos duplicados. Certo? E aqui vai ocorrer a separação dos pares de homólogos. Finalmente, entramos em telófase 1, que é a última etapa da meiose 1, e nessa etapa é que vão formar 2 células filhas, né? E essas duas vão sofrer a meiose 2, que vão dar origem, cada uma delas, a mais 2 células, dando um total de 4 lá no final. E essas 2 células filhas já têm metade do material genético. Por quê? Eu tinha 2 células lá. Na verdade, eu tinha uma célula com 2N igual a 6 cromossomos. Só que na hora que separou, separou em 2 células filhas, cada uma tem só 3 cromossomos duplicados.
então eu já reduzo a metade o número de cromossomos aqui. Eu só tenho N igual a 3 cromossomos. Então a primeira etapa, que é a meiose 1, ela é chamada de divisão reducional, porque ela já reduz a metade o número de cromossomos da célula-mãe. Tá? Aí nessa etapa vai ocorrer tudo o que ocorria lá na mitose, que a gente falou também. Então, desespiralização e descondensação dos cromossomos, desorganização das fibras do fuso, reorganização da carioteca e do nucleolo e a separação das células filhas, que é a citocinese, que é esse estrangulamento que ocorre em células animais, separando em duas células filhas. Então, no final da telófase, os cromossomos homólogos que foram separados em polos opostos vão estar presentes nas células filhas, só que aí reduzidos à metade, porque como eles estavam emparelhados e eu separei esses pares, cada um só recebeu metade do número de cromossomos da célula mãe. Beleza? E cada célula filha da meiose 1 entrará em meiose 2, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, antes de entrar na meiose 2, tem um período, um leve intervalo aqui, que é chamado de intercinese, entre a meiose 1 e a meiose 2. Nesse processo, não ocorre duplicação do DNA. Por quê? Porque ele já está duplicado. Lembra que cada célula filha foi, ali no caso do nosso exemplo, foi com 3 cromossomos duplicados cada uma. Eu tinha 6 cromossomos na célula mãe, e nas células filhas lá, da meiose 1, eu já tenho 3 cromossomos em cada uma. Então, a intercinese é esse período aqui do meio, entre a meiose 1 e a meiose 2. Tá? Então, aqui, ele deu um exemplinho, uma célula com 2 cromossomos duplicados, na metáfase eles estão emparelhados, na anáfase eu separo esses parzinhos de cromossomos e cada um recebe um. Então, a célula filha já tem a metade do número de cromossomos da célula mãe. Aí, cada célula filha da meiose 1 vai entrar em meiose 2, e daí vai fazer um processo idêntico ao da mitose. Então, a meiose 2 ela é equacional, igual à mitose. Já a meiose 1 ela é reducional, porque ela já reduz a metade o número de cromossomos. Beleza? Então, na meiose 2, nós temos as mesmas fases, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Primeira etapa da meiose 2 vai ocorrer o que ocorria lá na mitose e também na meiose 1. Condensação e espiralização dos cromossomos que ainda estão duplicados, centríolos duplicados migram para polos opostos da célula, início de formação das fibras do fuso e desorganização da carioteca e também do nucleolo. E ocorre aqui o início do alinhamento dos cromossomos duplicados. Então, repare que os cromossomos duplicados não vão emparelhar mais, eles vão alinhar, vão formar uma fila indiana. Então, quem inicia o processo são 2 células filhas que vieram lá da meiose 1, com 3 cromossomos duplicados cada uma, certo? Aí entra na metáfase 2, que é a segunda etapa da meiose 2, onde atinge o máximo da condensação dos cromossomos. Os cromossomos duplicados ligam-se às fibras do fuso através do centrômero e eles ficam alinhados no equador da célula, enfileiradinhos. Olha aqui o desenho. Então, eu tenho 2 células filhas que vieram lá da meiose 1, com os cromossomos alinhados aqui no equador da célula. Aí, quando que encerra essa etapa? Quando ocorre a duplicação dos centrômeros de cada um desses cromossomos. Duplicou o centrômero, entra na terceira etapa, que é a anáfase 2. Na anáfase 2, da meiose 2, ocorre a separação das cromátides irmãs, que são os bracinhos que foram duplicados lá na intérfase, lá atrás. Então, aqui ocorre a separação dos bracinhos duplicados, formando 2 cromossomos irmãos, idênticos aqui no caso. Tá? Então, lá na meiose 1, eu tinha a separação dos cromossomos homólogos, que são aqueles cromossomos que estavam duplicados, que a gente recebeu um do pai e da mãe. E cada um deles vai para um polo oposto. Aqui não, o que eu tenho é a separação dos braços do cromossomo duplicado, que são as cromátides irmãs. Certo?
Então, na meiose 1 tem separação de cromossomos homólogos e na meiose 2 tem separação de cromátides irmãs. Aí essas cromátides irmãs vão migrar para polos opostos, sendo tracionadas pelas fibras do fuso. Tracionadas pelas fibras do fuso, elas vão para os polos da célula e ocorre o que ocorre na telófase de toda divisão, não importa se é mitose, meiose 1 ou meiose 2. Então, desespiralização e descondensação dos cromossomos, desorganização das fibras do fuso, reorganização da carioteca e separação em células filhas, né? As células que entram em meiose 2 formam 2 células filhas cada uma com a mesma quantidade de material genético. Então eu tinha lá 2 células filhas com 3 cromossomos cada uma, vindo lá da meiose 2, porque já tinha reduzido a metade. Aí cada célula vai dar origem a 2 novas células idênticas com 3 cromossomos também. Então a gente fala que como resultado final aqui da meiose, entrou uma célula lá em divisão na meiose 1, formaram-se 4 células filhas, só que elas só carregam metade do material genético da célula-mãe. Então a célula-mãe tinha 2N igual a 6, as células filhas vão ter N igual a 3, porque a meiose 1 é reducional. Ela reduz a metade o número de cromossomos da célula-mãe. Então aqui tem em resumo, né, exatamente todos esses desenhos, né, com a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2 aqui das células, né? Então eu tenho uma célula 2N igual a 6 entrando em meiose 1. Aí os cromossomos vão estar homólogos, vão estar emparelhados no equador da célula. Aí vou separar esses cromossomos homólogos na anáfase 1 e na telófase 1 eu já formo 2 células filhas com metade do número de cromossomos. Eu tinha 6, na hora que eu separei esses pares foi 3 para cada lado. Então já tenho 2 células com a metade do número de cromossomos, ela é reducional. Aí cada célula dessa, N igual a 3, vai entrar em meiose 2. Entrando em meiose 2, vai passar pelos mesmos processos, né? Só que aqui, ao invés de estar emparelhado, os cromossomos estão alinhados no equador da célula. Aí, alinhados no equador da célula, esses caras aqui vão separar aqui não os cromossomos homólogos, mas as cromátides irmãs desses cromossomos duplicados. Separou as cromátides irmãs, vão formar 2 células filhas cada uma com a mesma quantidade de cromossomos da célula que iniciou a meiose 2 aqui, que tinha 3 cromossomos. Certo? Então ela é uma divisão que a gente chama de equacional. Então aqui mais um slide para demonstrar isso, né? Então temos a intérfase, que é a fase de duplicação do material genético e de preparação para a divisão celular. Na meiose 1, eu tenho que os cromossomos homólogos ficam emparelhados e no final dela já formam-se 2 células com a metade do material genético. Então aqui eu tinha 4 cromossomos, aqui cada célula filha vai ter só 2 cromossomos duplicados, né? E na meiose 2, ao invés de eles estarem emparelhados, os cromossomos ficam alinhados. E aí o que ocorre? A separação não são dos cromossomos homólogos, são dos bracinhos do cromossomo duplicado, são as cromátides irmãs que se separam em células filhas. E daí eu tenho a formação, a partir das 2 células que se formaram lá na meiose 1, eu tenho a formação de 4 células filhas com a metade do material genético cada uma, porque a célula que iniciou aqui tinha 2 cromossomos duplicados. Aqui terminou, tem 2 cromossomos, só que ela tem cromossomos simples. Então a meiose é uma divisão que ocorre em 2 etapas consecutivas, a primeira é reducional, a segunda é equacional, e ela vai formar, né, 4 células filhas com a metade do material genético da célula que iniciou a divisão. Quanto à quantidade de DNA que a gente falou lá na mitose, né? Na meiose também dá para ver isso. Então nós temos a quantidade lá, são 2 conjuntos de cromossomos, uma do pai e outra da mãe. Aí eu tenho que aqui o número de cromossomos é 2N, né, o do pai e da mãe. No período de intérfase ocorre a duplicação do material genético.
mas mantém o número de cromossomos, só duplica o bracinho do cromossomo. Então, eu vou ter o dobro de quantidade de material genético no final da intérfase, início da meiose. Porque eu tenho os cromossomos duplicados. Então, é 2N, só que são cromossomos duplicados, os bracinhos dele, as cromátides irmãs lá, que são cópias. Muito bem. Aí, no processo de anáfase e telófase, é que ocorre aí a primeira redução. Na meiose 1 aqui tem a redução do quê? A redução já da ploidia. Por que tem a redução da ploidia? Porque eu tinha 2 conjuntos de cromossomos duplicados. E agora eu só vou ter nas células filhas um conjunto de cromossomos duplicados ainda. Tá? Então aqui ocorre redução tanto da quantidade de material genético quanto da ploidia. Certo? Aí na meiose 2, esses cromossomos duplicados vão ser divididos ainda a metade, porque os bracinhos que estão duplicados vão se separar nas células filhas. Mas daí eu não mexo no número de cromossomos. Na verdade, era um cromossomo duplicado, eu vou dividir em 2 células filhas, cada uma vai receber um cromossomo simples. Então, embora eu reduza a metade o número de cromossomos, eu não reduzo a metade a ploidia, Aliás, embora eu reduza a metade a quantidade de DNA, porque eu estou dividindo os bracinhos aqui entre as células filhas, eu não mudo a quantidade de cromossomos, é isso que eu tinha que ter falado. Tá? Então, o cromossomo, se eu tinha 6 aqui, eu vou continuar com 6 aqui no final da meiose. A diferença é o quê? Que o que iniciou a meiose 2 era o cromossomo duplicado. No final da meiose 2 vai ser um cromossomo simples. É isso que vai mudar. Então, eu mexo na quantidade de DNA, mas eu não mexo na ploidia, que é o número de cromossomos. Quem que mexe na ploidia? A meiose 1, porque ela já reduz a metade o número de cromossomos quando ela ocorre. Aqui mais uma representação, então período S, duplicação do material genético, então dobra a quantidade. Então, se eu tiver 2N igual a 6 cromossomos aqui, como era o nosso exemplo, eu vou continuar com 2N igual a 6, só que aqui eu tinha no começo o cromossomo simples, e lá no final eu vou ter cromossomos duplicados, mas vou ter o mesmo 2N igual a 6 cromossomos aqui. Aí iniciou a meiose 1, na meiose 1, os cromossomos homólogos estão duplicados e emparelhados. Aí eu divido nas células filhas, cada cromossomo duplicado desse vai para uma célula filha. Então, eu já reduzo de 6 cromossomos, aqui já cai para N igual a 3 no final da meiose. E esses cromossomos estão como? Ainda estão duplicados, só que num número menor, reduzido à metade. Já na meiose 2, que é uma divisão equacional, não é reducional, o que vai acontecer? Vai separar os bracinhos desse cromossomo. Então, um braço vai para uma célula filha e um braço vai para outra. Então, eu reduzo a quantidade de DNA novamente à metade, mas eu não mexo no número de cromossomos. Eu tinha 3 cromossomos duplicados no início da meiose 2, eu vou ter 3 cromossomos simples no final da meiose 2. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico da quantidade de DNA e da ploidia ao longo da meiose. E aqui, por último, a mesma representação. 2 cromossomos aqui no começo da intérfase, no final da intérfase, 2 cromossomos duplicados. Certo? Aí ocorre aqui a mitose, no caso. Tá? No caso da mitose, formam-se 2 células filhas com um bracinho de cada cromossomo desse. Então, 2 células filhas idênticas, com 2 cromossomos, igualzinho a que iniciou o processo. Aqui eu já tenho representado a meiose. Então, se uma célula dessa entra em meiose, eu tenho uma célula com 2 cromossomos simples, no final da intérfase vai estar com 2 cromossomos duplicados. Entrou em meiose 1, o que vai acontecer? Vai separar, esses cromossomos estão emparelhados, esses 2, eles vão se separar, cada um vai para uma célula filha. Então, eu já tenho, ao final da meiose 1, eu tenho 2 células filhas, cada uma somente com um cromossomo. E esse cromossomo está duplicado. Então, a célula que iniciou tinha 2, na meiose 1 tem só um cromossomo duplicado em cada célula. Aí essa
essas células de meiose 1 vão entrar em meiose 2. Na meiose 2 vai ocorrer igual a mitose. Vão separar esses bracinhos, reduz a quantidade de DNA à metade, mas o número de cromossomos é o mesmo. Cada célula vai ter um cromossomo aqui representado. Tá ok? Então o que eu tinha para falar sobre mitose e meiose para vocês era basicamente isso. Espero que tenham entendido. E encerramos aí então o conteúdo do ano de biologia. Agradeço a presença, um abraço, até mais.